Essa é a parte 5 de uma série sobre a formação da teoria literária. Ela trata de Roma, da Roma de César Augusto, na virada para o século I da cronologia cristã. Essa é a Roma assolada por guerras civis, por movimentos religiosos messiânicos populares e consequente crucificação de seus líderes. Ela resulta de um período republicano que vai até o assassinato de Júlio César, chegando à fundação do Império Romano propriamente dito. E aqui se forma um primeiro esboço do espaço comum europeu, onde o latim era uma língua oficial da cultura e do governo e o cristianismo se tornaria a religião de poder dali a 2 séculos. E essas duas Romas, uma republicana, outra imperial, foram construídas em torno de mitos. Se a gente lê historiadores romanos de peso como Tito Livio, como Tácito, notamos que eles faziam questão de iniciar seus livros expressando que estavam conscientes de que muito do que estão contando é mitologia, é ficção e narrativas tradicionais, como as que os gregos antigos gostavam de contar em suas epopeias, histórias de origens. E na Roma de Júlio César, de César Augusto, o mito é mais do que um resquício de uma tradição oral e arcaica de contação de histórias. Mito é ideologia de governo também. Os dois grandes líderes que eu mencionei, Júlio César e César Augusto, eram da mesma família de patrícios, os Iulia, cujos membros estiveram nos altos cargos de magistratura romana desde os primeiros anos da República. Eles são uma versão preliminar do que se tornaria, na Idade Média Europeia, a nobreza como um estamento, como uma estrutura de conservação de poder, de terras e de bens que gerou a sua própria cultura, e organizou o mundo em torno de uma mitologia segundo a qual certos homens e mulheres derivam das estirpes dos deuses. Então os Iulia seriam todos herdeiros da deusa Afrodite de Enéas, que é um dos heróis da Guerra de Troia. Na Idade Média cristã, como a gente sabe bem, nobres sustentaram o mito da sua permanência, alegando serem postos nos seus cargos de poder pelo próprio Deus cristão. Então, Divino teria dotado sua família de responsabilidades especiais que lhes dava direito a ter tudo dentro de um reino. Riquezas, mão de obra de camponeses, acesso à cultura e ao poder em si. E a cultura da aristocracia ainda faz parte da vida contemporânea. Olhe para a família real britânica de Brunei, da Tailândia. E ela foi um evento cultural que alterou a produção e a veiculação literária por mais tempo do que dura a nossa cultura de circulação das artes em mercados. Da era augustana do Império Romano até a passagem para a Era Moderna, as artes poéticas eram produzidas e fomentadas por cortes. Elas serviam a objetivos da nobreza do Império. César Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, tem muito a ver com essa transformação. Parte da história a contarmos hoje dirá respeito a ele. A Epístola aos Pisões de Horácio será o nosso texto base. Horácio foi subordinado a Augusto e escreveu sua obra já em idade avançada. E sendo um poeta experimentado, ele deixou dicas para um jovem escritor que expressam muito do que era a identidade da arte poética de Roma. E ali observamos a defesa de um estilo de época e o refinamento da literatura latina que altera significativamente a identidade da poesia anterior, mas que também trava um diálogo com o que os gregos deixaram de herança. A minha tese preliminar é de que o classicismo romano foi uma resposta à rejeição platônica da poesia. Ela foi uma afirmação de um pragmatismo próprio dos romanos, a uma identidade cultural de um império recém-fundado que precisava se afirmar como uma grande novidade em termos de civilização. A gente já chega lá. Antes de falar de Augusto e Horácio, a gente tem que começar lá atrás com os historiadores. O Tito Livio escreveu uma obra chamada Ab Urbe Condita entre 27 e 9 antes da Era Comum, e eu parto do que ele tem a dizer sobre Roma desde a sua fundação como cidade-estado. Então, interessantemente, o capítulo que abre seu livro começa bem longe da Itália. Ele começa no saque de Troia pelos gregos. Então, lembre das últimas cenas da Ilíada. A família real de Troia é em partes assassinada, mas nós não ouvimos sobre o destino de um dos jovens príncipes, que é Enéas,
que foi o segundo primo dos personagens centrais da Ilíada, como Hector e como Paris. Então os romanos contavam que ele conseguiu se safar e carregou o pai doente, chamado Antenor, nos braços até o navio e zarpou para o norte, rumo à Península Itálica, e lá ele foi conquistando as coisas e acabou fundando Roma. A sua família, não ele. E dentro da narrativa mitológica da Ilíada, os membros da família real troiana eram todos culpados de alguma forma pelo sequestro de Helena, o que acabou gerando a guerra. Então eles carregavam uma culpa perante os protegidos dos deuses antes de tudo, e se você é um líder e mexe com os deuses gregos, sua cidade-estado inteira será punida. Foi o que aconteceu nos bastidores da Guerra de Troia, caso você creia nessa religião olímpica, mas os romanos souberam selecionar justo as duas personagens que sempre foram contra a presença de Helena em Troia, que é Antenor e Enéas, para retratá-los como homens puros, homens de caráter. E antes de tudo, homens sintonizados com as expectativas dos deuses. E mais um detalhe. Enéas salva o pai antes de salvar a própria pele também. A manobra romana de selecionar trechos de um mito aberto, continuá-lo e defender nas suas escolhas as virtudes romanas, marcará a produção literária da era augustana, como a gente vai ver. A literatura augustana é profundamente moralista. Ela tem um objetivo explícito de defender um código de virtude que determina um caráter ideal do romano moderno. Moderno, eu estou falando do século I. E ela também manipula mitos de outros povos, defendidos pelos maiores e melhores centros do pensamento do mundo antigo, como Alexandria foi, de forma a encontrar para Roma um espaço naquela cartografia ampla das mitologias compartilhadas pelos povos do Mediterrâneo. Pois bem, de volta a Lívio. Enéas funda uma cidade chamada Lavinium, situada na atual Sicília, no sul da Itália. Lá no capítulo 3, Lívio menciona outros patriarcas dos romanos. Entre eles está um camarada chamado Iulus, que o imperador fazia questão de tomar como seu predecessor. Um predecessor que governou ainda antes dos romanos viverem em Roma. E o livro aborda essa ideia e pequenos mitos da ideologia romana com certo ceticismo. Eu vou citar um trechinho. Não discutirei a questão, pois quem poderia falar com certeza sobre um assunto de tamanha antiguidade, a questão de se um homem a que a casa dos Iulia reivindica, sob o prenome Iulus, é fundador de sua dinastia. E ele continua falando sobre isso. E a partir daqui começam guerras sem fim na narrativa contra os povos que já viviam na Península Itálica antes de os romanos chegarem. A gente tem os etruscos e outros povos que foram um por um conquistados e subjugados. A raça romana foi essa, virtuosa, mas essencialmente militar. Uma das punições impostas pelos deuses ao militarismo desenfreado dos romanos foi guerra civil. Porque guerra civil é um irmão matando o outro. É o mesmo povo em estádio de sítio constante. E até o capítulo 4, esse tipo de cenário define a experiência romana na Península Itálica até que ocorre a primeira interferência divina. Porque duas crianças, no meio de uma dessas guerras civis, tinham sido feitas por Marte, pelo deus da guerra, em uma Vestal, que é uma sacerdotisa da deusa Vesta, e foram abandonadas às margens do rio Tibre. E eu cito. Diz a tradição que após o berço flutuante onde os meninos foram postos ser deixado pela água em terra firme, uma loba sedenta das colinas circundantes, atraída pelo choro das crianças, foi até elas, deu-lhe suas tetas para mamar, e foi tão gentil com elas que o pastor dos rebanhos do rei a encontrou lambendo os garotos. Segundo a história, seu nome era Faustulo. Alguns escritores creem que Larência, que é a esposa de Faustulo, devido à sua vida impura, recebeu o apelido de Loba entre os pastores, e essa foi a maravilhosa história de origens. E daqui sairá a cidade de Roma, que está de pé até hoje. As crianças ferinas criadas por um animal, que você já deve ter visto em esculturas, serão justamente Rômulo e Remo. Os dois compartilharão do mesmo destino dos antepassados. Rômulo também vai assassinar Remo em dado momento, mas determinarão muito do caráter clientelista que define a política da Roma imperial.
Eu leio o trecho e lembro antes de fazê-lo. Rômulo foi uma criança semi-feroz criada por uma loba e não um moleque mimado criado sob todos os cuidados de uma corte. E Lívio acentua uma formação não aristocrática do povo romano a partir desse seu criador, sobretudo no capítulo 8. Ele diz o seguinte: era uma política antiga dos fundadores de cidades reunir uma multidão de pessoas de origem obscura e baixa e, em seguida, espalhar a ficção de que elas seriam filhas da terra. De acordo com essa política, Rômulo inaugurou um lugar de refúgio no espaço onde, ao descer do Capitólio, você encontra um campo fechado entre dois bosques. Uma multidão mista de homens livres e escravos, ansiosos por mudança, fugiu para lá, vindo de estados vizinhos, e essa foi a primeira adesão de força à grandeza nascente da cidade. E ele continua contando que quando estava satisfeito com os números de pessoas que tinham ido para a cidade, Rômulo criou 100 pátres, ou senadores, para governar o povo, e deles vieram as classes patrícias, a nobreza. Mais uma vez, isso tudo é mitologia sendo usada para fins de legitimação de políticas da família Iulia para Roma. A gente assiste adaptações do cinema das grandes batalhas do Império Romano e tal, indo até as invasões bárbaras, que de fato continham uma enorme quantidade de violência e sangue, mas não se tratavam de batalhas até a morte do último homem. Uma vez que subjugavam um povo, os romanos imperiais ofereciam um termo de paz inédito, muito pouco usual para o mundo antigo. O povo subjugado poderia se tornar vassalo do Império Romano. Ele poderia continuar tocando sua vida, contanto que pagasse impostos e atendesse aos interesses do grande império quando fosse necessário, independentemente de quais fossem esses interesses. E mais, ele seria agora parte da civilização mais gloriosa que já surgiu na face da Terra. Então a gente tem relatos de bárbaros germânicos tentando se vestir como romanos e aprendendo latim, falando um latim canhestro, igualzinho o playboy brasileiro que hoje aspira a ter nascido em Miami. Impérios vendem uma imagem convincente de sofisticação e refinamento. Eles vencem pelas armas, mas também pela cultura. E foi assim que uma cidade-estado infértil, situada em um ponto estrategicamente pouco atrativo, conquistou e inventou um continente. Inventou a ideia do espaço europeu. E foi assim que ela virou o império mais cosmopolita, multilinguístico e multirracial do que a Europa hoje é de fato. E orgulhosa de seu cosmopolitismo, Roma era autoconsciente de que só sobreviveria mediante 3 condições. Ela precisaria proliferar mitos e propaganda da sua própria permanência, além de mitos do status semidivino dos seus imperadores, e para isso serviram os poetas. Em segundo lugar, ela deveria ser uma máquina de guerra que nunca descansa e manter-se no topo dos impérios no que diz respeito à tecnologia e a estratégias militares. Em terceiro lugar, Roma precisava ser um centro de poder de onde emana a civilização. E para isso, ela teve que imitar a política dos Ptolomeus da África helenística e investir pesado nas artes, na arquitetura e nas inovações urbanísticas. Ela precisava mostrar que ela era um centro de civilização. Desde a era republicana, famílias de patrícios mantiveram um rol de artistas na folha de pagamento para proliferar o seu nome na cidade. Daqui veio a ideia de mecenato. Então você ia a um templo ou a uma casa de banhos públicos, que seja, e via lá a inscrição de que ela foi bancada por um tal de Pompeu, por exemplo. A lógica desses patronos era a seguinte: ao mesmo tempo que eu construo melhorias para a cidade, que vão ficar e vão durar várias gerações, eu estou glorificando o nome da minha própria família. Porque se minha família tem um bom nome, ela é eleita para o Senado. Se ela está no Senado, ela continua podre de rica. Então surge uma nobreza dentro de um regime republicano, um círculo vicioso de manutenção de poucas famílias no poder, que no fundo não está tão longe do que é a política brasileira. Ande pelos interiores do Brasil, você vai ver isso acontecer de certa forma. E Júlio César? Pois é, Júlio César. Esse era o cara mais escarado na sua autopropaganda. Ele era um homem difícil, apaixonado por si mesmo,
e ele comprou muitos inimigos dentro desse pequeno clique de patrícios por deixar claro que ele ia ganhar o jogo por status. E quem sabe, um dia se livraria de cada membro do parlamento para tomar todo o poder para si. Então uma crise na democracia romana ocorre por volta da época em que César funda um complexo de prédios chamado Forum Caesares, o mercado de César. Era tipo um grande mercado, mas mercados em Roma eram também uma área de convivência, de socialização, né? Só que com o nome de um político. No seu centro ele coloca um templo à deusa Vênus Afrodite, que era a deusa de que supostamente sua família tinha derivado. Então, até então, ninguém tinha feito aquilo de forma tão descarada. Júlio César era um narcisista e estava moldando Roma à sua própria imagem e semelhança. Até então, a estratégia tinha sido de usar o passado e a tradição para fins políticos, beleza, só que evitando ser tão explícito, jogando um certo jogo da cultura romana. O que César faz é extrapolar aquele tipo de neoclassicismo que vimos até a era alexandrina e que acaba vazando depois para a era imperial. Antes disso acontecer, ele vai ser assassinado pelo resto do Senado. E o Lívio? Pois bem, o Lívio está escrevendo de uma época posterior, quando César estava morto e enterrado, durante a ditadura do seu sobrinho, que é Augusto. E esse Augusto, ainda um menino, acompanhou a guerra eterna entre os patrícios e assistiu ao assassinato do seu tio-avô César, que a gente conhece bem das aulas de história. E como o herdeiro legítimo, ele toma Roma para si. Ele acaba entregando a África para um fulano sem pretensões de poder, entrega a Ásia para outro que consegue controlar, e assim funda o que a gente chama de triunvirato, é um governo de 3. Roma dividida em 3, com a Europa para ele, Augusto, fazer o que bem entender. Ele continua essa cultura das relações patronais com artistas e urbanistas, só que agora unificando tudo na figura suprema do Imperator. Então o nome César do seu tio-avô vira um título e se acopla a seu nome. Ele passa a se chamar Caesar Augustus, César Augusto, e daí sairá a palavra alemã Kaiser, que significa justamente imperador. A democracia romana se dissolve nesse momento em um tipo de estrutura de poder centralizado que perdurará por toda a Idade Média, até as revoluções republicanas virem lá para frente. E durante esse período, a glória de Roma e do seu imperator acabam virando uma coisa só. É dessa Roma imperial que a gente verá grandes construções da antiguidade, o aqueduto, depois o Coliseu, uma época muito mais decadente da cidade deserto, e por aí vai. E no campo da literatura, dela deriva também monumentos como a Eneida de Virgílio, a continuação e superação romana da epopeia homérica, a serviço de um novo imperador. E deriva também dela um texto central da poética romana, Ars Poetica, de Quintus Horatius Flaccus. Ars Poetica foi um nome posterior, na verdade conferido por Quintiliano a esse livro. O nome original dele é muito menos apelativo, é Epístola aos Pisões, que constitui-se como uma carta extensa de 476 versos, redigida nos anos finais desse poeta por volta de 19 antes da Era Comum. E os seus tópicos principais são fáceis de resumir. A gente tem aqui um tratamento da valorização da poesia contemporânea e da convicção de que imitar os antigos nem sempre é um caminho efetivo. Outro tópico constante é a busca por um equilíbrio no uso das palavras, das imagens e dos efeitos. A ideia é defender um pragmatismo romano como uma forma de superar a rusticidade grega, e aliado ao intelectualismo do Egito helenístico, sobre o qual a gente falou no último episódio. E mais, fica a ideia de que uma obra de arte é regida por leis que podem ser aprendidas e formuladas. O Horácio descobriu essas regras e está informando aos pisões, um deles um jovem poeta, de forma que esse velho poeta, como alguém experimentado na área, escreve um tratado poético valendo-se de um meio informal e íntimo, que é a carta, como quem está dando dicas e expressa algumas lições que aprendeu durante a vida inteira de dedicação a dado ofício.
Um terço do poema é dedicado ao drama, por exemplo, e segundo um comentarista britânico que eu consultei, é uma inferência plausível que pelo menos um dos pisões estava prestes a escrever uma peça, talvez uma com contexto homérico, muito provavelmente seguindo as regras do drama satírico grego. Então, Horácio se usa dessa ocasião que ele está mandando uma carta, conversando com amigos, sabendo que ele vai ter limitações sérias para produzir uma obra de arte que pretende ser levada a sério como teoria também. Ainda mais como um códice de regras para a criação poética. E ele consegue fazer isso, porque toda a estética neoclássica até o século XVII basicamente usou Horácio como uma cartilha. Então, a limitação é a chance de um poeta de talento mostrar que ele sabe o que está fazendo. Essa é outra constante no mundo pós-alexandrino. Quem sabe fazer um poema vai fazer ele bem, mesmo tendo um tópico pouco atrativo ou uma limitação de gênero em mãos. Então, nota como Horácio começa a sua carta. Suponhamos que um pintor entendesse de ligar a uma cabeça humana um pescoço de cavalo, a juntar membros de toda a procedência e cobri-los de penas variegadas, de sorte que a figura de mulher formosa em cima acabasse no hediondo peixe preto. Entrados para ver o quadro, meus amigos, vocês conteriam um riso? Creiam-me, pisões, bem parecido com um quadro, assim seria um livro, onde se fantasiassem em forma sem consistência quais sonhos de enfermo, de maneira que o pé e a cabeça não se combinassem num ser uno. Tá, eu fecho a citação, a minha tradução é um pouco antiquada, mas imagine essa linguagem rebuscada como um latim correto, só que jocoso. É o linguajar de um cara que escreveu sátiras a vida inteira. E assim que ele inicia essa estranha obra, dizendo que você não pode criar obras extravagantes, mas escrevendo algo profundamente extravagante. É como se ele dissesse que se for para você escrever, depreenda as expectativas do seu público contemporâneo, as regras do gênero aliadas ao seu contexto e saiba do começo ao fim o que você está fazendo. E o pensamento horaciano rodeia uma ideia central, como a gente lê nos versos seguintes, que soa à primeira vista pouco classicista. A busca da perfeição pelo trabalho constante combina-se com a recusa às formas já cristalizadas. Então aqui a gente tem um Horácio antidogmático, quase um vanguardista, recusando os valores pré-estabelecidos e preocupado em centrar o mérito de uma obra em qualidades que lhe parecem inerentes, ou inerentes ao seu gênero, que seja. E ele complementa a confusão que esse paradigma da tradição impõe a todo mundo interessado em criar conteúdo. Ele vai dizer o seguinte: a maioria dos poetas deixamo-nos enganar por uma aparência de perfeição. Esfalfo-me por ser conciso e acabo sendo obscuro. Então é claro, Horácio está se incluindo a esse grupo. Ele não disse que um poeta acaba sendo uma pessoa pronta, da qual sempre sairá coisas boas. Ele coloca a busca pela perfeição artística como o alvo eterno dos poetas, até o momento que eles morrem. Então fica a estranha impressão de que Horácio reconhece haver sim uma racionalidade por trás do labor poético, porque uma obra é regida por leis que podem ser apreendidas e formuladas, mas essa legalidade é sempre misteriosa. Ela é misteriosa, mas ela é testável. E por esse motivo ele complementará: o labor poético é avesso à improvisação. Improviso é coisa de gente amadora, e obras de arte não ficam prontas logo. Eu cito um comentador brasileiro, o Brandão: o trabalho do poeta não se restringe ao momento singular da criação, mas representa o acúmulo da experiência criativa, entendida esta como disciplina interior, como domínio dos atos criativos. A autoconsciência da poesia como capacidade de refletir sobre si mesma representa uma resposta dada por esse classicismo augustano diante da tríplice condenação platônica que a gente já viu lá atrás. A inconsciência do poeta, ao ilusionismo da poesia e ao poder encantatório da métrica, do ritmo, da harmonia enquanto componentes de um poema. Enfim, esse poema é relativamente curto, né? Você pode ler por conta própria em meia hora, e existem milhares de traduções dele na internet. Mas eu vou resumir a partir daqui certos tópicos principais que o compõem
e que dizem respeito a uma teoria da criação poética a partir da tradução britânica do texto. Eu vou deixar a referência na tela. Ponto A. Um poema exige unidade, a ser garantida por harmonia e proporção, assim como uma escolha sábia de um assunto, de uma boa dicção. Então, metro e estilo devem ser apropriados ao seu tema e ao seu caráter, e um bom modelo, diz Horácio, sempre será encontrado em Homero. Ele acaba a questão aí. Ponto B. Poesia dramática exige uma atenção especial, como a constituição das personagens, o decoro na representação, a obediência à duração de uma peça, e ele é o primeiro a dizer que você precisa ter 5 atos numa peça, né? O Aristóteles nunca dizia isso. Ele fala também sobre o número de atores, o uso do coro e sua música, sobre recursos especiais para o tipo satírico, sobre formas de verso, sobre emprego de modelos. E, novamente, os gregos vão ser postulados como modelo máximo. Ponto C. As qualificações de um poeta envolvem coisas como bom senso, conhecimento de caráter humano, aderência a altos ideais, combinação de doçura com a utilidade, certa superioridade intelectual, apreciação da história nobre e da missão elevada da poesia e, acima de tudo, a disposição para você ouvir e lucrar com crítica imparcial dos outros. Esse é um resumo bem resumido, e ele é frustrante caso você seja um artista em busca de dicas, porque os termos de Horácio são muito gerais. Eles expressam o que se consagrou como a poesia romana da era de Augusto. Ela é pragmática, ela feita aos modelos gregos, mas de modo algum ela se deixa limitar por eles. E a seguir vem tratamentos mais detidos, centrais para a produção de teoria posterior. Eu cito aqui a partir do texto. Na poesia, como na pintura, é preciso que haja unidade e simplicidade. Poetas devem evitar os extremos e saber que, ao mesmo tempo, fugir de um erro pode levar ao seu oposto. E um bom escultor presta atenção cuidadosa aos detalhes, mas ao mesmo tempo garante que seu trabalho como um todo seja bem sucedido. Horácio é o primeiro a aproximar diferentes artes e tentar deduzir um princípio comum a ofícios tão diferentes como a escultura, a pintura e a poesia. E no século XIX, isso é claro, vai virar uma obsessão entre os alemães e os franceses. Mas o seu escopo aqui é restrito. A poesia é como a pintura. Uma te cativa mais se te detens mais perto, outra se te pões mais longe. Essa prefere a penumbra, aquela quererá ser contemplada em plena luz, porque não teme o olhar penetrante do crítico. E ele continua. A sua visão de poesia é uma visão do mundo antigo, que as pessoas se valiam da memória para trazer dentro de si um poema e poder recitá-lo, meditar sobre ele. Isso é um mundo pré-alfabetizado em que o poema é visto como uma entidade, como algo orgânico, uma paisagem, vamos dizer, pela qual você pode transitar, ir e voltar e que faz parte da sua vida psíquica. A nossa compreensão de poemas hoje é viciada pela escrita, pela palavra contra o papel, e nós temos uma experiência completamente distinta por consequência. Eu não vou dizer se isso é melhor ou pior, tarde demais, é como a gente vive, e a realidade de um mundo organizado em torno da alfabetização compulsória. Mas para entender essa coisa toda do princípio horaciano de ut pictura poesia, ou seja, como na pintura, também na poesia, eu sugiro que a gente pense em música popular. Que você decora a letra de uma música que ouve por aí, você internaliza ela, você canta no chuveiro e se lembra de trechos mais significativos, às vezes, durante seu dia a dia. E às vezes um outro trecho misterioso reaparece na sua mente e de repente parece estar investido de um novo sentido. E isso é se envolver com uma obra de arte. Você poder lembrar das palavras que a compõem quando nem pede para elas voltarem à sua mente. E essa é a ideia de uma totalidade dinâmica computada pela memória que o Horácio está remetendo. Porque antes de tudo um poeta tem que ter a plena consciência dessa dimensão, dessa multidimensionalidade de um poema, de uma obra narrativa, e essa acaba sendo a maior dificuldade para quem tenta escrever qualquer coisa. Você não vai escrever algo com uma linha de significados decifráveis só. Esses significados fogem da sua intenção autorial,
caso a sua obra for boa e duradoura. Geralmente são más obras de arte que se deixam reduzir a uma só leitura, a um sentido compartilhado. E há muito em Horácio que é defesa de um estilo augustano de poesia, não é uma teoria geral da literatura, a gente tem que saber diferenciar isso, né? Trata-se mais de uma defesa de um classicismo que nega a concepção platônica de que a arte faz parte de uma esfera irracional. A gente vê isso claramente a partir do verso 38, em que o Horácio está defendendo ordem, uso limitado de personagens, o encadeamento de palavras que permite dizer a coisa certa no momento certo. Depois ele fala de dicção. Há de se ter um cuidado com a escolha lexical. Então, poetas, por meio de uma combinação hábil, podem dar um tom novo a termos antigos, diz ele, e podem até cunhar palavras com moderação, como os velhos poetas costumavam fazer. Horácio aqui está falando a partir de um império em expansão, no mundo que cada vez mais fala latim. E ele reconhece, como todas as coisas mortais, as palavras mudam de significado e desaparecem, pois estão sujeitas ao capricho e aos modismos. Em outros quesitos ele soa pouco imaginativo, sobretudo no quesito da métrica. Ele vai dizer que os usos mais adequados para os tipos de verso foram estabelecidos já pelos grandes poetas gregos e nós, romanos, falantes de latim, devemos simplesmente segui-los. Está nos versos 7.3 até 8.5. Então não existe qualquer discussão, qualquer interesse em justificar-se aqui. Os gregos são autoridade em certas coisas. Eu deixo um último trecho em que a posição de Romano de Horácio é expressa de forma autoconsciente. Ele vai dizer o seguinte: aos gregos deu a musa o gênio. Aos gregos concedeu ela a fluência harmoniosa no falar, por serem ávidos apenas de glória. Os meninos romanos aprendem por meio de cálculos demorados a dividir o asse em 100 partes. E asse é uma moeda sem muito valor na Roma Antiga. Mais para frente ele diz: os poetas desejam ou ser úteis ou deleitar, ou dizer coisas ao mesmo tempo agradáveis e proveitosas para a vida. O que quer que se preceitue seja breve, para que, numa expressão concisa, o recolham docilmente os espíritos e fielmente o guardem. De um peito já cheio extravasa tudo que é supérfluo. Não se distanciem da realidade as ficções que visam ao prazer. Não pretenda a fábula que se creia tudo quanto ela invente. E ele continua, isso são os versos 326 até 348. E os próximos passos é ler, de fato, a ficção augustana. A Eneida de Virgílio, é claro, é uma leitura obrigatória em qualquer curso de letras e serve como uma boa porta de entrada para o gênio romano. Virgílio, como contemporâneo de Horácio, une os temas das duas épicas de Homero e produz tudo em dobro. O objetivo é a amostra de erudição relativa a todo o tesouro cultural da Grécia arcaica e um aperfeiçoamento dele. Construir algo à altura de César Augusto do Grande Império Romano. Então, eu tenho a intenção de fazer um episódio extra sobre aspectos da Eneida para os inscritos pagantes do canal. Como é julho, se minhas férias estiverem realmente sem graça, eu posto um episódio futuro sobre o pouco espaço que houve para certo desvio e provocação dentro da poesia romana, mas houve. O assunto será a comédia de Plauto, seu resgate do teatro fecenino da Península Itálica, de tradições não romanas, assim como da Saturnália e tradições dramáticas de inversão de papéis, que só podia ter dado certo na Roma republicana, não mais na imperial. Em seguida vem Propércio e Ovídio, são poetas que não seguiram bem as regras e imposições de poder e produziram uma tradição de poesia de amor inovadora, provocativa e quase vanguardista naquele contexto.